Olá, boa noite. O início do outono e o que esperar da nova estação em nossa região. Empresário é indiciado por fraudes na compra e venda de veículos. E tem mais. Novas regras para frete no Brasil já estão em vigor. Campanha Março Azul Marinho alerta sobre prevenção e tratamento para o câncer coloretal. Rolagem infinita passa a ser proibida ao público infantil nas redes. Os riscos do consumo de água com sal amplamente divulgado nas redes. A entrega de mais de 300 equipamentos de mobilidade para pacientes de Patos de Minas e região. TR realiza levantamento sobre as condições das rodovias no estado. Pesquisa global revela quase um terço dos homens da geração Z defende que mulher deve obedecer ao marido. O NTV News dessa sexta-feira está começando. Já estão em vigor no país as novas regras para o transporte rodoviário de cargas. Entre as mudanças previstas está a obrigatoriedade de apresentar o código identificador da operação de transportes antes de iniciar o serviço de frete. Esse código garantirá, segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que todas as contratações de frete pagarão o piso mínimo. As novas medidas estão previstas na medida provisória publicada ontem e que valem para transportadores, empresas, contratantes e intermediários do setor. A publicação ocorre em meio à ameaça de paralisação por parte dos caminhoneiros devido à tendência de alta do diesel por conta da guerra no Oriente Médio. Na noite de ontem, a Polícia Militar apreendeu dinheiro, pedras de crack e 2 balanças de precisão em uma residência no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. 2 suspeitos de tráfico foram presos em flagrante no local e conduzidos para a delegacia de plantão. Nesta sexta-feira, um empresário patense foi indiciado pela Polícia Civil. Ele é suspeito de envolvimento em fraudes na compra e venda de veículos. Em Patos de Minas, um empresário de 46 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais por estelionato, após a investigação apontar a atuação dele em um esquema de fraudes envolvendo negociações de veículos. Conforme apurado, o suspeito utilizava sua credibilidade no ramo de revenda de automóveis para atrair as vítimas e obter a posse de veículos sob promessa de pagamento no futuro. E após receber os bens, no entanto, não realizava os pagamentos e, em diversos casos, transferia os veículos para terceiros sem a autorização dos proprietários. As investigações indicam que o investigado agia de forma recorrente, fazendo múltiplas vítimas. Em algumas situações, os pagamentos eram simulados por meio de cheques sem fundos, enquanto em outros, os veículos eram repassados rapidamente a terceiros, dificultando a recuperação dos bens. Há registros de negociações envolvendo veículos de alto valor, o que gerou prejuízos expressivos às vítimas, incluindo transações que ultrapassaram milhões de reais. Muitos dos veículos já eram passados imediatamente com a TPVE preenchida ou com comunicação de venda. Em detrimento, eram outorgados às vítimas cheques que, quando de sua compensação, não havia suficiente provisão de fundos. Foram inclusos pela Polícia Civil de Minas Gerais vários impedimentos versando sobre o crime de estelionato. Muitos veículos foram apreendidos e restituídos às vítimas. O prejuízo está estimado na casa de dezenas de milhões. Diversos veículos foram recuperados e retornaram às vítimas. O inquérito foi concluído nesta quinta-feira, 19 de março, e encaminhado ao Ministério Público. Daqui a pouco aqui no News, rolagem infinita. Aquela dos vídeos no celular passa a ser proibida ao público infantil nas redes. Campanha Março Azul Marinho alerta sobre a prevenção e tratamento para o câncer coloretal. Publicado nesta semana, um novo decreto regulamenta o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. Entre as medidas, fica proibida a rolagem infinita, mecanismo que estimula o uso excessivo das plataformas. A meta é proteger os jovens na internet. A
prática já é comum em redes sociais e aplicativos. O usuário desliza a tela e novos conteúdos aparecem automaticamente sem interrupção. Esse recurso, conhecido como rolagem infinita, pode ser proibido para crianças e adolescentes no Brasil. A medida faz parte do decreto que regulamenta o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O objetivo é coibir estratégias consideradas manipulativas que mantêm o público conectado por mais tempo, muitas vezes sem perceber. A nova legislação referente ao ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, vem como uma maneira do governo, se posicionar perante as empresas e perante até mesmo as famílias em uma forma de controle, uma forma de limitação do acesso de crianças e adolescentes ao meio online, ao meio virtual. Nessa legislação, nós teremos uma série de interpretações, nós teremos uma série de situações onde as empresas deverão se organizar e padronizar meios onde o acesso de crianças e adolescentes seja limitado, tanto em conteúdo quanto em tempo. Essa questão do conteúdo é muito interessante porque hoje as crianças e os adolescentes, eles têm uma autoconfirmação de idade, Então é muito interessante que a partir de agora haverá um controle parental, onde haverá um reconhecimento facial, aparentemente, que a criança e o adolescente deverá apresentar o rosto do pai ou da mãe, O outro controle é relacionado ao tempo de uso de determinada rede social, o que é muito importante, porque o que nós temos visto hoje é uma forma ilimitada, é um acesso indiscriminado, e por tempo indeterminado, por parte das crianças e dos adolescentes, muitas vezes até mesmo por nossa parte de adultos. Esses mecanismos podem causar prejuízos ao desenvolvimento, dificultar a concentração e estimular o uso excessivo de telas entre os mais jovens. A falta de concentração, a perda da memória, porque são vídeos muito curtos e muito rasos e a gente não consegue absorver um conteúdo aprofundado. Um outro fator também é relacionado à memória, porque não tem um exercício de fixação, de estar ali, de se interessar e até mesmo aprofundar naquele assunto, possibilitando uma memorização. Então, os malefícios do uso indiscriminado e por tempo indeterminado é muito sério, isso tudo é muito sério. O uso indiscriminado do celular por parte das crianças e dos adolescentes é muito prejudicial. É prejudicial na escola, é prejudicial nos relacionamentos, é prejudicial na própria questão familiar mesmo, onde a criança e o adolescente, eles têm uma tendência a se isolar, a estar somente ali, naquela tela, vivendo apenas um mundo que não é real, é o mundo online. A fiscalização ficará sob responsabilidade da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que deve definir os critérios técnicos e acompanhar o cumprimento das novas regras. A proposta reforça a preocupação com a saúde mental e o bem-estar de crianças e adolescentes em um cenário cada vez mais conectado. A importância dessa lei, ela é muito grande para a gente poder realmente ter um padrão, ter uma limitação quanto a essa utilização. Porém, o que nós devemos ficar muito atentos é que, como pais, nós temos aí uma responsabilidade muito grande sobre a utilização da internet, a utilização das redes sociais, dos jogos online por parte dos nossos filhos. Nós precisamos tomar muito cuidado com o que os nossos filhos estão acessando. Então, essa legislação, ela é uma legislação muito interessante,
Porém, ela não vai eximir a nossa responsabilidade de pais, de cuidadores, de tutores dessas crianças e desses adolescentes, de realmente verificar o que eles estão acessando, por quanto tempo, né? E essa limitação, ela começa em casa. Ela não pode ser simplesmente uma limitação do governo. Ela tem que ser uma legislação, ela tem que ser uma limitação que começa dentro da nossa casa, onde a criança e o adolescente, eles entendam que existe um limite para acessar, existe um limite para jogar, existe um limite para ter relacionamentos online, né? Para a gente trazer isso para o mundo real. A campanha Março Azul Marinho alerta para a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer coloretal, que está entre as doenças que mais atingem a população brasileira. Na maioria dos casos, o câncer coloretal se desenvolve de forma silenciosa, e esse silêncio pode ser um dos fatores que influenciam o fato de a doença se tornar cada vez mais comum no Brasil. O câncer coloretal é o câncer que acomete o intestino grosso e reto. O intestino grosso e o reto são as partes finais do sistema digestivo. No Brasil, ele ocupa a segunda posição em tumores mais frequentes, tanto em homens quanto em mulheres. Foi estimado mais ou menos 45 mil novos casos por ano. A conscientização é necessária porque ainda existem uma elevada taxa de casos com diagnóstico tardio. Então, assim, apesar do diagnóstico ser relativamente simples, ainda existem muitos pacientes que acabam diagnosticados tardiamente e isso compromete muito o tratamento. O índice de cura, fora a questão de custo pessoal, custo financeiro e todo o trauma relacionado ao tratamento. Entre os principais sinais de alerta estão mudanças de hábito intestinal, presença de sangue nas fezes, dores abdominais frequentes e perda de peso sem causa aparente. Mesmo assim, muitos desses sintomas podem ser confundidos com problemas intestinais comuns, o que reforça a necessidade de avaliação médica. Os principais grupos de risco para o desenvolvimento do tumor coloretal seriam os pacientes que possuem o hábito do tabagismo, uma história familiar positiva. Quem tem muitos familiares com tumor coloretal há um risco maior. Muitos pacientes têm até síndromes hereditárias que desenvolvem tumores muito jovens, mas isso não é a maioria. A maioria dos tumores acaba sendo esporádico mesmo e está relacionado tanto à inflamação crônica, que seria, por exemplo, os pacientes portadores de doença de Crohn, retocolite. Esse grupo a gente tem que ter uma atenção especial. Câncer coloretal, quando ele é diagnosticado precocemente, ele tem mais de 90% de chance de cura. Quando a lesão já está no nível maior, essa chance de cura vai depender de vários fatores. Se a doença está confinada ao intestino, se a doença já se disseminou. Felizmente, o tumor de cólon ele tem uma variedade de tratamentos muito grande. É uma doença que, até pela frequência, é gastado muito em pesquisa, em linhas de tratamento. Existem vários tipos de quimioterapia, imunoterapia. No caso do tumor de reto é um pouco diferente, a gente acaba às vezes fazendo radioterapia. Mas, no geral, o tratamento do tumor de colo é bem efetivo. A doença está diretamente ligada a fatores como alimentação inadequada, sedentarismo, obesidade, consumo de álcool e tabagismo. Por isso, manter hábitos saudáveis é uma das principais formas de prevenção. A recomendação é que pessoas a partir dos 45 anos iniciem os exames de rastreamento, especialmente aquelas com histórico familiar da doença que apresentam maior risco. A colonoscopia é considerado o principal método para identificar alterações ainda no início, aumentando significativamente as chances de cura. O câncer coloretal, na maioria das vezes, ele surge a partir do pólipo, que seria como se fosse uma verruguinha no intestino. Essa evolução, normalmente, não é tão rápida. Na maioria das pessoas, lesão inicial até se tornar um câncer demora em torno de 7 a 10 anos. Então, a gente tem uma faixa terapêutica muito grande. Se nesse intervalo a pessoa fizer uma colonoscopia, ela pode fazer uma ressecção menos traumática e resolutiva do caso. A pessoa trata o câncer antes que o câncer se desenvolva. Então, sim, é possível prevenir o câncer a partir do momento que você identifica essas lesões que podem evoluir para câncer.
Nem todo pólipo vira câncer, mas na maioria das vezes os tumores surgem de pólipos. Tem até alguns casos, mas são as exceções. Para modo geral, o que a gente pode fazer é isso, atacar o pólipo antes que ele vire o câncer, por isso que a gente fala de prevenção. A colonoscopia é o exame mais efetivo porque ele consegue fazer a retirada desses pólipos, mas também existem outros exames que sugerem que possa ter essas lesões, por exemplo, sangue oculto nas fezes, que esses pólipos, a partir do momento que eles chegam a determinado tamanho, eles já começam a ter sangramento. Então, assim, o exame de sangue oculto nas fezes também sugere para a gente. Existem exames como, por exemplo, a colonoscopia virtual, que vê a lesão, mas acaba que, assim, de forma resolutiva, o que a gente consegue fazer para prevenir seria a colonoscopia, porque a gente consegue atuar e já estar ressecando essa lesão antes que ela virasse câncer. A campanha Março Azul Marinho busca justamente ampliar o acesso à informação e incentivar a população a cuidar da saúde, já que quando descoberto precocemente, o câncer coloretal tem altas chances de tratamento e cura. A campanha Março Azul Marinho é uma campanha de conscientização e orientação para a prevenção do tumor coloretal. Essa campanha surgiu mais ou menos em 2014 pela Sociedade de Endoscopia e Oncologia, inspirada em campanhas semelhantes que ocorrem nos Estados Unidos e na Europa. A intenção dessa campanha é ser semelhante ao Outubro Rosa, que seria o quê? Conscientizar a população sobre os sintomas e aumentar o índice de detecção precoce e, consequentemente, cura. Prevenção, se cuidar, procurar saber o que está acontecendo com o seu corpo, tudo isso ajuda, né? Em instantes, aqui no News tem a previsão do tempo para o primeiro fim de semana do outono e o que esperar desta nova estação em nossa região. O outono começou nesta sexta-feira, mas precisamente às 11h45 da manhã de hoje, né? A estação é considerada de transição entre o verão quente e úmido e o inverno frio e seco. A estação do outono, que vai até o dia 21 de junho, também é caracterizada pelas massas de ar frio que provocam o declínio das temperaturas. É uma importante estação que marca exatamente quando o Sol passa sobre a linha do Equador. Nesse momento, tanto a quantidade de radiação que nós temos no hemisfério norte é igual à radiação que nós temos no hemisfério sul. O problema é que no caminhar dessa estação, o hemisfério norte começa a receber mais radiação, ao passo que o nosso hemisfério começa a receber menos radiação. É por isso que normalmente é marcada pela diminuição da temperatura ao longo da estação. O climatologista explicou ainda o que podemos esperar para a nova estação. Nós estamos vindo aí de um momento interessante em que nós estamos com temperaturas abaixo da média desde o verão e essa característica deve perdurar também para o outono. A expectativa é que nós tenhamos momentos com frio bem rigorosos nessa estação de outono. Uma questão importante, essa estação é marcada pela diminuição das chuvas normalmente, e esse ano nós vamos ter uma característica também um pouquinho diferente. Existe previsão de chuva ao longo da estação, o que vai propiciar principalmente todo o agricultor que trabalha aí com a opção de safrinha. É bom a gente ficar de olho nessa estação, porque com a diminuição da radiação, nós temos aí os níveis de temperatura diminuindo e possibilidades mais no final da estação, no início do inverno, de temperaturas bem severas. Pois é, o primeiro fim de semana do outono deve ser com tempo instável em Patos de Minas e região. O IMET publicou aviso de chuvas intensas que devem ocorrer entre hoje e amanhã. Vamos à previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óticas New Color. Pensou em ótica? Lembrou New Color. De acordo com os dados meteorológicos, a tendência é de muitas nuvens com pancadas de chuva e trovoadas. A umidade relativa do ar registra 65%.
No sábado, em Patos de Minas, mínima de 20 e máxima de 28 graus. E no domingo, variação de 18 a 29. Em Lagoa Grande, de 22 a 28 no sábado e de 21 a 30 no domingo. No sábado, em Coromandel, de 19 a 29 e no domingo, de 11 a 30 graus. Em João Pinheiro, variam de 20 a 29 graus no sábado e de 20 a 31 no domingo. No sábado, em Arapuá, de 19 a 26 graus e no domingo, de 18 a 29 graus. Em Lagamar, no sábado, mínima de 21 e máxima de 28 graus. E para o domingo, a previsão é de mínima de 20 e máxima de 30 graus. A seguir, a gente fala sobre os riscos do consumo de água com sal, divulgado amplamente nas redes. A entrega de mais de 300 equipamentos de mobilidade para pacientes de Patos de Minas e região. Beber água com uma pitada de sal logo ao acordar é uma prática que vem sendo divulgada nas redes sociais amplamente, mas que pode ser perigosa para a saúde. A prática tem sido adotada por quem busca repor eletrólitos perdidos durante a noite e melhorar a disposição ao longo do dia. Mas, segundo o especialista, o consumo de sal logo pela manhã não é necessário para a maioria das pessoas e deve ser feito com cautela. Na sociedade são divulgadas informações muitas vezes equivocadas, né? Colocado um alimento como vilão, como mocinho, igual, por exemplo, já tivemos época do ovo, questão do carboidrato, questão do pão. Hoje em dia tem a questão da água com sal pela manhã. Afinal, faz bem, faz mal? Pessoal, hoje em dia o consumo de sal pela sociedade é em torno de 12 gramas, né? E de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o consumo de sal deve ser em torno de 5 gramas diária ou 2 gramas ali de sódio, né? Lembrando que cada grama de sal equivale ali, contém, né, 400 miligramas ali de sódio, que é bastante importante para a função ali da tireoide, né? É um eletrólito, né? Um mineral, então ele tem suas funções no organismo, porém o brasileiro faz o consumo ali de forma em excesso, principalmente através de alimentos ultraprocessados, né? Ricos em açúcares, ricos em gorduras, ricos em sal, né? Muitas das vezes levando ao surgimento de doenças crônicas não transmissíveis, né? Como obesidade, a hipertensão arterial, diabetes e outras doenças, problema renal também. Antes de seguir qualquer tendência alimentar, o mais importante é avaliar a necessidade de cada organismo. Nem tudo o que funciona para alguns é indicado para todos. Desde o sódio da água com sal, que em excesso faz mal, igual eu já citei anteriormente, até as suas consequências que levam ali a retenção hídrica, ganho de peso, as pessoas acham que ganhou peso e apelam para protocolos ali radicais. Lembrando que o básico bem feito todos os dias, alimentação saudável, atividade física, uma boa qualidade de sono é a garantia para você ter ali uma longevidade de qualidade. Pacientes de Patos de Minas e também de cidades da região receberam nesta sexta-feira equipamentos de mobilidade. Em Patos de Minas, mais de 300 equipamentos de mobilidade foram entregues nesta sexta-feira no Ser Totó Veloso. Uma ação voltada à reabilitação, inclusão e à melhoria da qualidade de vida dos pacientes. Algumas cadeiras são novas, né, que pra gente, elas vieram a primeira vez aqui nessa entrega. Então a gente está ajudando, né, diversas famílias, diversos pacientes com esse serviço. O paciente vem, passa por uma oficina, nessa oficina faz a medição das cadeiras. Essa entrega, a oficina foi realizada em outubro do ano passado, fez a medição em outubro e agora é a primeira oficina do ano que está tendo para entrega dessas cadeiras. Aí o paciente escolhe cores, dessa vez vieram cadeiras azuis, amarelas, rosa, vinho. Aí ontem mesmo a gente conversou com a paciente, ela falou assim, eu pedi ela rosa, depois eu fiquei com medo, pensei que ela viria toda rosa. Mas até os detalhes, além das medidas de acordo com a necessidade que o paciente tem, também vem essa particularidade do paciente poder escolher para sentir cada vez mais pertencente à construção daquele equipamento que o paciente precisa. Ao todo foram distribuídas 184 cadeiras de rodas, sendo 74 motorizadas, além de 147 cadeiras de banho,
atendendo diferentes níveis de necessidade dos pacientes. O atendimento contempla moradores de Patos de Minas e de outras 21 cidades da região. O SER, ele é um setor, né, aqui na nossa prefeitura que acolhe 21 municípios, tá? Então nós somos referência para 21 municípios, microrregião de Patos, microrregião de São Gotardo e microrregião de João Pinheiro. Então os pacientes, eles são encaminhados, né, aqui para o município através de uma triagem nos municípios deles, né, em cada um do seu município encaminha para a gente via junta reguladora, e aí a gente passa a fazer acompanhamento desses pacientes, a avaliação, né, e aí encaminha para a questão dessas entregas, né, de fazer essas próteses, dessas órteses, das cadeiras, né, que é o que a gente está entregando hoje. Os equipamentos foram trazidos por uma equipe especializada de Diamantina, em um caminhão de grande porte preparado para transportar todo o material com segurança até o município. Cada cadeira foi produzida sob medida após avaliação individual que considera as necessidades específicas de cada paciente. O paciente vai até o UBS, o médico faz o preenchimento da necessidade do instrumento que o paciente precisa, vai para a regulação nos manda esse fluxo, esse paciente, a gente faz o agendamento, tira as medidas e ele volta para pregar o dispositivo. A gente recebe muito paciente que fala assim, eu estou em casa há 1 ano, 2 anos, 3 anos preso, sem conseguir sair. Então assim que recebe a cadeira, a primeira coisa que eles falam é obrigado, vou conseguir fazer minhas coisas, vou conseguir ir na igreja, sair. Então isso assim é muito gratificante. Para quem sente na pele aí é muito bom. Para quem depende desses equipamentos, a entrega representa muito mais que mobilidade. É a possibilidade de retomar as atividades do dia a dia com mais inclusão, mais segurança e dignidade. Facilita bastante. Ele tem, né, a mobilidade de andar, ele teve um AVC por isquemia e causou uma demência vascular cerebral e o comando para ele é muito difícil ele entender para onde ele está indo. Então tem hora que ele empaca, não quer andar. E para mim sair, para poder fazer as atividades, a reabilitação, é muito difícil, então a cadeira vai ajudar bastante. Além de beneficiar os pacientes, os equipamentos também facilitam a rotina de cuidadores e familiares, oferecendo mais segurança e praticidade no dia a dia. Emocionado, o senhor João recebeu a entrega, que representa um alívio na rotina e mais qualidade de vida. Vai ser muito útil para ele, para a gente também estar, né, locomovendo com ele. Ela é muito confortável, assim, a gente gostou muito mesmo. Eu acho que não só a mim vai ajudar, porque eu sou a técnica que cuida dele, né, mas aos outros técnicos também. E ganhou também uma cadeira de banho muito boa, sabe? Assim, a gente está encantado. Creio eu que todos nós vamos ser beneficiados. Não somente o paciente, né? Mas os profissionais também, que vão ter uma ferramenta para poder estar locomovendo com ele, né? Depois do intervalo, pesquisa global revela quase 1/3 dos homens da geração Z defende que mulher deve obedecer ao marido. E o DR de Minas realiza levantamento sobre as condições das rodovias do estado. Quase 1/3 dos homens da chamada geração Z, de até 29 anos de idade, acredita que a mulher deve obedecer ao marido. O dado é de uma pesquisa global feita em 29 países do mundo, incluindo o Brasil. O levantamento aponta que essa geração ela tem mais opiniões, as opiniões são mais conservadoras sobre este papel das mulheres em relação às gerações mais velhas. A esposa deve obedecer ao marido. O marido deve ter a palavra final nas decisões. Não é preciso esforço para encontrar nas ruas quem discorde dessas afirmações que parecem ecoar de um passado distante. Tá errada. Tá errado por quê? Porque eu acho que a gente não tem que obedecer o marido, e sim as nossas vontades. Eu acredito que algo conversado entre duas pessoas e bem delimitado não cause tantos conflitos, mas não concordo que uma pessoa só deva ter a opinião final em tudo, independente da situação. Minha esposa às vezes tem a palavra final, às vezes eu tenho a palavra final, mas a gente sempre visa o bem para o nosso lar, né?
Mas esse tipo de pensamento ganha cada vez mais força, especialmente entre os jovens. 1 em cada 3 jovens do sexo masculino, com idades entre 14 e 29 anos, acredita que a esposa deve obedecer ao marido. O percentual é de apenas 13% entre os homens com mais de 60 anos. É isso que mostra uma pesquisa que ouviu 23 mil pessoas em 29 países, incluindo o Brasil. Uma mudança de opinião com forte influência das redes sociais. A gente tem múltiplos perfis misóginos em TikTok, Instagram, YouTube, que monetizam, que tornam ser misógino e ser machista um negócio. Esse menino que nasce nos anos 2000 e está sendo, ou um pouco antes dos anos 2000, e está sendo socializado nos dias de hoje, qual é o tipo de referência que está formando a masculinidade dele, é o olhar dele para o mundo, né? Há uma disputa por esse olhar, né? O mais perigoso é que essas ideias conservadoras que colocam a mulher em condição de inferioridade criam um ambiente propício para a violência de gênero. As escolas têm que abraçar esse tema porque é uma forma de fazer prevenção de violência e ter relações mais equânimes. Um outro campo é o campo da família. Eu acho que os pais também estão no lugar de ter que ter uma jornada pensando na sua própria masculinidade, e as mães também em como são construídas no mundo, para a gente também modificar esse cenário. O Departamento de Estradas de Rodagem de Minas Gerais está ampliando o monitoramento das rodovias com um levantamento detalhado das condições do pavimento e do fluxo de veículos. A iniciativa inclui levantamentos periódicos sobre as condições do pavimento e pesquisas de tráfego em diversas regiões do estado. A primeira etapa do trabalho foi realizada entre 2022 e 2023, com a coleta de dados em cerca de 25 mil quilômetros de estradas, incluindo trechos pavimentados e não pavimentados. Além disso, foram feitas contagens volumétricas em mais de 1.000 pontos da malha rodoviária mineira. Em 2022, iniciamos um ciclo de avaliação do pavimento e pesquisas de tráfego, onde foram instalados mais de 1.000 postos de contagem volumétrica classificada, foram avaliados mais de 25 mil quilômetros de rodovias pavimentadas e não pavimentadas. Agora, em 2025, iniciamos uma nova etapa desse ciclo de coleta de dados, com alguns complementos, como, por exemplo, postos de pesquisa origem e destino em mais de 100 pontos da malha. Esse tipo de levantamento permite identificar o número de veículos que circulam nas vias, além de classificar por categorias como carros, ônibus, caminhões e por períodos de tempo. As informações são consideradas fundamentais para analisar o fluxo, entender a composição da frota e planejar intervenções mais eficientes. Esses dados iniciam um novo ciclo de gestão de ativos rodoviários, um ciclo baseado em dados, onde a gente tem evidências da condição funcional e estrutural dos pavimentos. Com isso, temos dados objetivos da condição do pavimento e dados de tráfego, como composição da frota e quantidade de veículos passantes na nossa malha, para termos melhor direcionamento dos recursos públicos. A continuidade desses levantamentos permitirá acompanhar a evolução do desempenho dessa malha ao longo dos anos, e com isso a gente consegue uma manutenção proativa e a priorização dos recursos para os locais mais demandados. Os dados vão ajudar na definição de prioridades para investimentos e na melhoria da infraestrutura rodoviária em todo o estado, garantindo mais segurança e melhores condições de tráfego para os motoristas. Desde 2008, o DR não conta com uma pesquisa de contagem volumétrica classificada tão ampla quanto essa. Em 2022, retomamos com mais de 1.000 postos de contagem volumétrica classificada, e agora em 2025 estamos com 100 postos de origem e destino, mais 500 postos de contagem volumétrica classificada. Um homem acusado de participação em uma tentativa de homicídio foi levado a julgamento nesta sexta-feira em Patos de Minas e absolvido pelo Tribunal do Júri. O crime aconteceu no dia 17 de setembro de 2024, no bairro Nossa Senhora Aparecida, em Patos de Minas. Segundo o Ministério Público, Raniel Bertoldo Trigueiro, junto com outro envolvido, tentou matar a vítima com disparos de arma de fogo.
Ainda conforme a denúncia, a vítima foi levada até um local e atingida de raspão na cabeça, conseguindo fugir. Após o crime, o acusado contou com a ajuda de terceiros para se esconder. De acordo com o Ministério Público, o crime teria sido motivado por desentendimento entre o acusado e a vítima. A denúncia aponta que a tentativa de homicídio foi cometida com recurso que dificultou a defesa da vítima, já que ele teria sido surpreendido e levado à força. Além disso, após o crime também houve a subtração de objetos pessoais da vítima, como celular e documentos. Após o crime, os suspeitos fugiram. Segundo a investigação, o acusado teria contado com a ajuda de outros 2 homens para se esconder na cidade de Lagoa Formosa. Esses 2 envolvidos ainda não foram localizados e devem ser julgados separadamente. Sendo assim, o caso foi levado ao Tribunal do Júri de Patos de Minas. Durante o julgamento, foram ouvidas testemunhas, além do interrogatório do réu e dos debates entre acusação e defesa. Na decisão final, os jurados reconheceram que Raniel Bertoldo Trigueiro participou da ação. Mesmo assim, ao responderem o quesito principal, optaram pela absolvição do acusado. Com isso, o pedido do Ministério Público foi considerado improcedente. A Justiça determinou que Raniel possa responder em liberdade, caso não haja outro motivo para manter a prisão. Um dos envolvidos no crime morreu no decorrer do processo e outros 2 suspeitos seguem foragidos. Com essa, o NTV News está terminando. Outras notícias você acessa o portal patosjá.com.br. Quem vai estar aqui amanhã na bancada é a Amanda Oliveira. Eu te encontro na segunda-feira, às 18 horas, no debate esportivo, falando de toda a rodada do fim de semana também, repercutindo tudo do esporte para você. Um ótimo fim de semana e até segunda.